A Equatorial, ela atualizou e também ela trouxe algumas informações que está dando o que falar em relação a esses projetos fotovoltaicos. Principalmente na questão onde tem os enquadramentos de inversão de fluxo, que a gente tem que colocar sim ou não, e o pessoal está tendo muita confusão. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, a gente sabe que a Equatorial, de vez em quando, ela fica fazendo algumas atualizações nos seus documentos, principalmente ali na solicitação de orçamento de conexão. E dessa vez não foi diferente. Ela trouxe diversas mudanças, principalmente para poder se adequar às novas normas da Resolução 1000, que é em relação à inversão de fluxo. Vale lembrar que, principalmente ali em 2023, 2024, 2025, a gente estava tendo muitos casos em relação à inversão de fluxo. Às vezes, projetos muito pequenos, eles estavam tendo ali inversão de fluxo e a gente sabe que o governo federal, junto com a ANEEL, tiveram que tomar algumas medidas. Então, vamos dar uma relembrada em relação a isso. Então, lembrando que em julho de 2024, saiu a notícia, que a ANEEL aprovou medidas para simplificar a conexão de consumidores de microgeração distribuída. Aqui ela quis dizer simplesmente o seguinte, que teve 3 modalidades, apesar do pessoal conhecer somente a do Fast Track, que é até 7,5 kW. Se você quiser saber mais sobre Fast Track, como é que você pode estar utilizando ele e também mais informações explicativas, aqui no canal também tem vídeos em relação a ele, tá? De como é que você pode estar fugindo aí da inversão de fluxo e algumas estratégias. Mas bom, ela traz aqui 3 tipos de situação que a gente pode fazer. Então, primeiro, Fast Track, que é a alternativa para geração local até 7,5, ou seja, se você vai ter um sistema fotovoltaico até 7,5 kW, você pode instalar um sistema fotovoltaico que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, pode instalar tranquilamente. Então, ela até fala que é para comerciais pequenos, residenciais, pequenos comércios, que geralmente ali para gerar 1000 kW. E também houve outras categorias que foi em relação ao grid zero e também você não injetar na rede. E aí, a Equatorial, para poder se adequar, ela no seu novo formulário, tá? Então, tem todo o formulário dela que não está preenchido. Se você quiser saber mais como preencher também todo esse formulário do zero, tem vídeo aqui no canal. Hoje, vou falar especificamente somente sobre esse ponto 6, que é solicitações e declarações. Então, aqui muita gente está tendo seus projetos reprovados e não está entendendo quais são as informações que tem que colocar. Será se eu coloco sim? Será se eu coloco não? E aqui também, coloco sim, coloco não? Então, algumas pessoas estão colocando sem saber o motivo, se é sim ou se não. E o pior, estão tendo seus projetos reprovados e aí, quando reprova, é que elas colocam o que a distribuidora quer. Mas aqui eu vou explicar para você exatamente o que é que você deve colocar em cada um. Primeiramente, aqui ela fala sobre a questão que solicito que a contagem do prazo para a realização da vistoria pela concessionária, conforme o artigo 68, inicie somente após a minha solicitação. Se por acaso você colocar aqui como sim, o que é que quer dizer? Que a distribuidora só vai fazer a vistoria quando você pedir. Lembra que antes a gente literalmente tinha que pedir a vistoria, Então tinha que mandar um e-mail, tinha que mandar pelo site solicitando a vistoria. Ou seja, aprovei meu projeto, eu instalei e agora eu vou solicitar a vistoria e ela tem até 7 dias para fazer o serviço dela, a ordem de serviço, para poder estar indo lá fazer a vistoria e trocar o medidor. Só que com essa nova resolução, ela trouxe uma vantagem do tipo, se eu coloco aqui como não, o que eu quero dizer? Que assim que o projeto for aprovado, o que é que vai acontecer? A distribuidora automaticamente já gera uma ordem de serviço para poder fazer a vistoria. Isso é interessante quando o projeto já está instalado, você aprova e a própria distribuidora já vai fazer, ou seja, você não precisa mais pedir a vistoria. Mas caso você coloque não. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, principalmente se você vai ficar copiando e colando aí os documentos, que afinal de contas a gente faz muito isso, Particularmente, eu gosto de utilizar muito o sim, Então, ou seja, deixe que eu mesmo faça o pedido da vistoria. Então, isso aqui você tem que se atentar. Aqui ela fala que autoriza a distribuidora a entregar junto ao orçamento de conexão, contratos e documentos por meio de pagamento de custo de minha responsabilidade. Aqui, não sei porque eles colocam não, mas porque aqui é obrigatório, ou seja, é tipo ela dizendo, eu sou autorizada a te enviar um contrato, ou então se eu sou obrigada a te enviar o orçamento de conexão caso tenha custos a você, então você vai colocar que sim, porque se tiver não, ela nem vai te mandar em relação a isso. Geralmente isso acontece com projetos acima de 50 kW, que muitas vezes é preciso colocar um transformador e às vezes tem que ratear ali o custo
com o cliente e a distribuidora, tá? E essa daqui também, né, declara que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração, atendem às normas e padrões da distribuidora e também das ABNTs. Aqui também, claro, tem que ser sim, né? Se você colocar não, pode ter certeza que seu projeto vai ser totalmente reprovado, afinal de contas você não vai estar seguindo a ABNT. Beleza, então, sobre esses três particularmente, eu sempre coloco sim. Agora, aonde dá realmente reprova é nesses outros aqui. Porque, olha só, aqui realmente fica difícil um pouco da interpretação que a gente tem em relação a essas informações. Aqui ela fala do seguinte: solicito a dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no artigo 73A da Resolução 1000 na seguinte regra. Ou seja, se você vai querer ou não solicitar a dispensa desse estudo. Ou seja, eu não quero que tenha um estudo de inversão de fluxo no meu projeto fotovoltaico. Mas afinal de contas, eu vou colocar aqui sim ou eu vou colocar aqui não? Vamos lá que eu vou explicar a cada um de vocês. A primeira opção, ela fala em relação à não injeção na rede de distribuição de energia elétrica, ou seja, o grid zero. Se o seu projeto fotovoltaico ele for um grid zero, ou seja, eu não vou injetar na rede. Primeira coisa que você tem que pensar é isso. Ele é grid zero e eu não vou injetar na rede. Então, aqui eu vou colocar sim. Por quê? Porque meu inversor é grid zero e eu não preciso de um estudo sobre inversão de fluxo. Por quê? Porque nesse caso eu não vou estar injetando energia na rede da distribuidora. Então aqui eu coloco sim, e nesse caso os demais eu colocaria não. E aqui nesse último é obrigatório, ele tem que ser sim, tá? Por quê? Porque declaro para todos os fins que todas as informações prestadas nesse documento são verdadeiras. Então você tem que saber em relação ao seu projeto, tá? O que é que o seu projeto ele é. Então, por exemplo, se for grid zero, Igor, eu vou instalar um grid zero. Então, eu sei que eu não vou sofrer problema de inversão de fluxo, mas você tem que avisar da distribuidora. Por quê? Porque ela vai pedir que o seu inversor seja grid zero e ela vai te pedir as conformidades em relação a isso. Mas, Igor, o meu inversor, ele não é grid zero. Tudo bem, se ele não é, ou seja, é inversor convencional, é um microinversor e eu vou injetar na rede da distribuidora, então aqui vai ser não, tá? Eu até criei aqui um mapinha mental, ó, do tipo, ó, botei aqui, né, que é do nosso curso, tá, da turma da Equatorial, que na primeira aula eu já falo sobre isso, sobre o orçamento de conexão e sobre inversão de fluxo. Então, inversão de fluxo, o primeiro é grid zero. E aqui eu até coloco, se for grid zero, você coloca sim. Se não for grid zero, você coloca não. A maioria dos projetos hoje no Brasil, eles não são de grid zero. Tá? Então, a gente normalmente coloca não. Lembrando que você tem que saber como é o seu projeto fotovoltaico. Beleza, Igor. Entendi. Sim ou não. Grid zero, mais uma vez. Se for grid zero, sim. Se não for grid zero, eu coloco não. Beleza. Então, esse outro aqui, essa outra norma aqui, esse outro ponto, na verdade, ele fala o seguinte: enquadramento nos critérios de gratuidade da Resolução 1000 de 2021 e potência de geração compatível com o consumo de horário de geração. Isso aqui nada mais é do que o seguinte: você vai instalar um sistema fotovoltaico, seja um inversor convencional ou seja com microinversor. Porém, você não vai injetar nada na rede porque o consumo instantâneo vai ser total. Então vamos imaginar que você tem um sistema que ele vai te gerar 1000 kWh mês, só que esses 1000 kWh mês ele é consumido instantaneamente, ou seja, desde 6 horas da manhã até as 6 da tarde, que normalmente é o período que tem a geração de um sistema fotovoltaico. Então, nesse período que está gerando, eu já consumo. Normalmente, isso é muito utilizado em indústrias ou em comércios, ou seja, que não param, que ficam ali 24 horas, ou seja, que durante o dia eles consomem muita energia e precisam ali de um consumo instantâneo. E aqui segue o mesmo caso. Aí a gente volta para cá, ó, até coloquei, ó, consumo instantâneo. Ou seja, se eu não for injetar na rede, ou seja, aí, o meu inversor, ele é um inversor convencional, porém, tudo que é gerado, eu vou consumir na hora. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar sim. Se for injetar na rede, aí você coloca não, beleza? Então, ou seja, tenho lá meus inversores, meus microinversores, tem todo o meu sistema, porém, o meu cliente, vamos imaginar, ele consome por dia, ele consome 50 kW e o meu sistema ele gera 30 kW. Então ele vai estar consumindo tudo durante o dia, tá? E aí também a Equatorial ela vai te pedir um estudo em relação a isso, né? Que você envie lá alguns dados para ela comprovando que o quanto que é consumido durante o dia vai ser consumido de toda a geração distribuída, beleza? Então lembrando, consumo instantâneo, eu sei que seria esse segundo ponto. Se não for injetar na rede, Igor, vai ter o sistema, mas não vai injetar na rede. Então você pode colocar assim: Igor, eu vou injetar na rede sim.
Então você coloca não. Tá? Na maioria dos casos, tá? Na maioria, isso não é uma certeza, mas tipo 95% dos projetos que você pegar, normalmente esses dois eles vão ser não. E tipo, Igor, mas vai dar problema? Não, nenhum. Ela simplesmente só não vai, ela vai poder até fazer um estudo de inversão de fluxo, mas não vai considerar nem o grid zero e nem a questão de você não injetar na rede mesmo, seu investidor podendo fazer isso. Tá? Agora, quando entra essa questão aqui que está sendo a mais comum no Brasil, é a modalidade autoconsumo local com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5. Então aqui você tem que considerar, primeiramente, a potência do seu inversor, tá? Ou seja, a menor potência. Tá, Igor, mas aqui eu coloco sim ou não? Agora a gente volta para cá. Aqui é um pouquinho mais de raciocínio que a gente vai precisar, que é o famoso Fast Track. Primeira coisa, só para facilitar, ó, se o projeto for acima de 7,5, vamos supor, Igor, eu vou estar utilizando um inversor de 8 kW. Beleza. Então você pode colocar não, tá? Isso já é certeza, é de praxe. Meu sistema é 10 kW, pode colocar não. Então, por exemplo, tudo aqui ficaria não e aqui ficaria sim, porque ele é obrigatório ser sim. Ah, meu projeto é de 50 kW, aqui entra não. Ah, é de 7,6 kW, que é um inversor novo que saiu. Então aqui também você vai colocar não, beleza? Agora, se ele for até 7,5, seu inversor for até 7,5 a saída máxima dele, o que vai acontecer? Aí você vai precisar fazer o seguinte, vai ter que perguntar para o seu cliente ou para o consumidor final se esse projeto fotovoltaico dele vai ter rateio. Se você não sabe como fazer um rateio, né, fazer a distribuição dos créditos energéticos, tem vídeo aqui também no canal ensinando para você os cálculos que você precisa fazer. Então, é até 7,5. Igor, meu sistema ele é de 6 kW, é de 5 kW. Só que ele não vai ter rateio. Beleza, se ele não vai ter rateio e é até 7,5, o que acontece? Você tem que se perguntar para o seu cliente, tá? Mas na frente, você pretende colocar rateio, distribuir para alguém ou não? Se ele disser que não pretende, ou seja, não, só vou consumir aqui, eu não vou mandar para outro lugar nenhum. Beleza, então aqui você coloca sim, ou seja, você está dispensando o estudo de análise de inversão de fluxo. Se por acaso ele, não, eu vou estar colocando o sistema hoje, mas sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos eu pretendo colocar rateio em uma outra casa que eu vou estar comprando, numa outra casa que eu tenho, que eu vou morar, enfim. Aí aqui você coloca não. Por quê? Porque apesar da ANEEL ter liberado a questão de que até 7,5 a gente não vai ter inversão de fluxo, mas ela tem algumas particularidades. E a principal particularidade é essa, de que não pode enviar créditos energéticos. Mas eu vou poder utilizar, por exemplo, eu vou injetar na rede, mas eu posso utilizar os créditos na minha própria unidade consumidora? Você pode utilizar, tá? Então, se o sistema gerar 1.000, mas eu consumir só 500, então os outros 500 vai para a rede e depois eles voltam para a própria unidade consumidora. Ou seja, se você for mandar para uma unidade B ou unidade C, não vai valer. Beleza, Igor, mas no projeto o cliente já disse que vai ter rateio, né? Então, o meu sistema de 5 kW, 6, 7,5, 3 kW, 2, ele vai ter rateio. Então, se tiver rateio, aí você coloca não. Então, é só isso que você tem que pensar. Ah, é até 7,5, beleza. Vai ter rateio? Vai ter rateio. Então, eu coloco não, porque eu não vai ter o estudo de inversão de fluxo. Igor, não vai ter rateio, beleza. Mas o cliente pretende colocar o rateio? Não, ele não pretende. Então, aqui eu coloco sim. Não, ele pretende colocar, então eu vou colocar não, tá? Então você tem que prestar muita atenção nessa informação aqui dessa última, tá? É o que mais vem reprovando aí projetos. Ah, Igor, mas o projeto é acima de 7,5, então coloca não, tá? Então coloca, Igor, não é grid zero, eu vou injetar na rede e é acima de 7,5. Então tudo entra como não e aqui você coloca como sim. Depois disso aqui feito, é só você assinar e enviar para a distribuidora. Igor, mas e se for fast track, né? Então meu cliente tem um sistema de 6, ele não vai colocar rateio, eu não quero que tenha inversão de fluxo. Beleza, então você coloca aqui como sim, colocou como sim, aí vai pedir só para ele assinar aqui, ó, essas informações aqui, tá? Que é o termo de aceite em relação ao afastamento da análise, ou seja, que cara, realmente eu estou querendo que não tenha análise. Bom, e se você quiser aprender a como homologar projetos fotovoltaicos em qualquer equatorial, agora que ela unificou, seja Pará, Piauí, Goiás, Rio Grande do Sul, Amapá, a gente tem um curso chamado Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Equatorial. Nesse curso você vai aprender exatamente todo o passo a passo que você precisa para aprovar e homologar o seu projeto fotovoltaico no padrão da Equatorial e 100% atualizado. Então a gente tem as aulas
que eu chamo de etapa de pré-projeto, solicitação de acesso, memorial, os diagramas que você precisa. Tem uma aula sobre layout executivo, aula sobre a questão de como é que você vai solicitar o orçamento, a vistoria, os problemas que você tiver com a Equatorial também. E a gente aqui também tem aulas exclusivas de como é que você pode estar participando do grupo, tá, dos alunos, porque a gente também oferta um suporte para você tanto no grupo quanto no individual para poder estar fazendo a análise dos seus projetos fotovoltaicos. Então, se você quiser saber mais informações sobre como se matricular no curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado da Equatorial, ter acesso às aulas e os materiais que você precisa para poder homologar os seus projetos, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, já curte ele e comenta se também você tinha ou não essas confusões em relação à Equatorial. Então é isso aí e vamos para o próximo vídeo.